Você sabia que houve um movimento teatral, artístico e independente que conseguiu organizar o primeiro encontro teatral latino-americano? E a abertura foi assim nas Pirâmides do México? E sabe quem teve presente? Augusto Boal. Achou essa história incrível? Ficou curioso? Ficou curiosa? Então fica comigo até o final do vídeo. Imagina a reunião de muitos países no mesmo lugar para pensar e discutir teatro. Incrível, né? Salve, salve, minha gente! Antes de começar, já começa dando like, se inscreve aqui no canal, porque o conteúdo hoje vale ouro. A gente está internacional e faz parte da minha investigação na UNAM, na Universidade Nacional Autônoma de México, que foi do meu doutorado de sanduíche. Acabei de voltar de lá, então as ideias aqui estão frescas. E quero muito compartilhar com vocês. 2025 espero voltar mais ativa aqui no canal, mas por favor, para dar essa força, já deixa o seu like, já se inscreve, que isso ajuda bastante. E eu confesso para vocês que eu não conhecia nada do teatro mexicano, então para mim fazer essas descobertas também foi muito fascinante e é por isso que eu quero compartilhar com vocês. Para começar, um pouco de contexto histórico. 1968, que a gente sabe que foi um ano muito emblemático para o mundo inteiro, acontecimentos culturais, sociais, políticos, um ano de ebulição social, cultural em todo o mundo, e no México não foi diferente. Tivemos movimentos estudantis na França, a Primavera de Praga, protestos contra a Guerra do Vietnã e no México o massacre de Tlatelolco, onde centenas de estudantes foram mortos, desaparecidos, perseguidos, torturados, mas obviamente o governo encobre esses dados. Também existia uma insatisfação das pessoas que faziam teatro no México contra esse teatro mais institucionalizado, mais burguês. O México não passou por uma ditadura, mas passou por governos muito autoritários, que ficaram durante muito tempo no poder. E o acesso ao teatro também era sempre para uma certa elite. Bom, essa história a gente já conhece aí também, porque a gente tem umas similaridades com o Brasil. Mas foi justamente esse pensamento que foi transformando os jovens daquela época. E a gente sabe que os festivais e as mostras são também fatores importantes de intercâmbio, de conexão, de uma troca de pensamentos. Então, essas viagens também proporcionaram muitas coisas e transformações. E dois grupos de fora da universidade merecem esse destaque porque fazem parte aí dessa pré-história do movimento que eu vou contar para vocês, que são Los Nacos e Los Mascarones. Los Mascarones, por exemplo, faziam poesia coral, tocavam, cantavam, recitavam e faziam muitas viagens, participavam de festivais estudantis, como na França, tinham trocas com o teatro chicano, que é esse teatro mexicano feito por um grupo de mexicanos nos Estados Unidos. Então, esse intercâmbio, através do teatro campesino também, que estava sendo desenvolvido pelo Luiz Valdés, muitas coisas aí propiciaram já com que esses jovens já tivessem uma certa bagagem. E foi provavelmente em um desses eventos que eles conheceram Augusto Boal. Esses grupos amadureceram a ideia que viria a ser mais adiante o CLETA, Centro Libre de Experimentação Teatral e Artística. Bom, o CLETA surgiu a partir de uma ocupação pelos estudantes dentro da universidade. Não existia uma carreira de teatro em si, como a gente conhece, mas existia uma coisa que a gente pode pensar parecida com a Escola de Arte Dramática, a EAD, por exemplo. Uma carreira de 4 anos em que você saía com seu certificado. Não era um diploma universitário, mas já era algo. Então, e era vinculado também com a carreira de filosofia, letras. E os estudantes passavam por montagens e nesse momento havia um diretor convidado, um diretor argentino-venezuelano, chamado Carlos Jiménez. Essa figura também é muito importante, dirigiu o grupo Rajatabla, criou o Festival de Teatro de Caracas, então já tinha ido para o México se apresentar e fizeram o convite para dirigir a montagem dos alunos. E a primeira montagem foi uma adaptação de Fantoche, de Peter Weiss. O texto faz uma crítica ao autoritarismo e, obviamente, o diretor da instituição não gostou nada. Esse diretor era o Héctor Azar, também uma figura, digamos, bem sacralizada em algumas instâncias no México, e ele era diretor cultural desse departamento e também dirigia o Instituto, o Palácio Belas Artes. Então, ele tinha 2 cargos públicos ali, era uma figura muito centralizadora, e ele não gostou nada dessa história e acabou colocando alguns empecilhos para esses estudantes. E claro, após as severas restrições por parte de Azar, qual foi a resposta dos estudantes? Ocupar e resistir. Então, em fevereiro de 1973, o Foro Isabelino é oficialmente ocupado com uma superprogramação que envolve também a comunidade local. E é claro, boca a boca foi chegando e as pessoas ficaram curiosas para ver que peça era essa que tinha sido censurada e tudo isso. E as filas davam voltas no quarteirão.
e a peça fez muito sucesso. Inclusive, haviam sessões à meia-noite que era para atender o público que não conseguia assistir às peças no horário habitual, que geralmente eram outros artistas e atores que também ficavam interessados em conhecer mais sobre o trabalho desse movimento. E é nesse momento justamente que outros grupos de fora da universidade, como Los Nacos e Los Mascarones, vão se aproximando para também integrar a programação. E a próxima etapa era montar Torquemada. E é aí que entra o nosso brasileiro Augusto Boal, porque o texto dele foi escrito em 1971, enquanto ele era preso político da ditadura civil-militar brasileira. A peça também falava de um inquisidor chamado Tomás de Torquemada e mesclava fatos contemporâneos com o que estava acontecendo na ditadura. Inclusive, a primeira cena da peça retrata justamente o momento em que Boal foi torturado no Pau de Arara. Essa é a cena de abertura da peça. Mas um fato pegou a todos de surpresa. Antes mesmo da estreia da peça, o diretor foi sequestrado e deportado para a Venezuela. O que poderia ter sido um grande empecilho e realmente o fim de tudo, fez com que os jovens se motivassem e se rebelassem cada vez mais. Enviaram uma carta-manifesto para toda a Latinoamérica através da rede de contatos que eles tinham, pedindo esse apoio. Mas a peça acabou estreando e foi sucesso absoluto. E o grupo que se auto-intitulou Torquemada e o grupo auto-intitulado Fantoche fizeram algumas giras, participando de festivais. Em 1974, já mais fortalecidos, com quase 700 participantes integrados a esse movimento que já tinha excluído a sigla UNAM e ficava só com o CLETA, começaram a organizar o que seria o primeiro encontro de teatro latino-americano e o quinto encontro de teatro ticano. Então foram dois eventos importantes que aconteceram juntos. Conversando, entrevistando algumas pessoas, buscando em acervos, em arquivos que ainda não estão catalogados, eu descobri que o movimento conseguiu um certo tipo de apoio institucional para o transporte dos grupos de teatro ticano que vinham dos Estados Unidos. Mas o resto, gente, era passando chapéu no final do espetáculo, era com a venda de jornais, a venda de publicações que eles faziam, enfim, eles passaram o ano inteiro se organizando para conseguir trazer os teatreiros também da Latinoamérica para participar desse super evento. Foram quase 1.000 participantes reunidos na pirâmide de Teotihuacan, no México, com direito a mariachis, com apresentações artísticas. Foi uma verdadeira celebração que uniu Norte e Sul. E reuniu também os pensadores, os teóricos que estavam ali formulando as suas teorias no calor do momento, como Augusto Boal, Ulisses Estrela, Henrique Buenaventura. Muita gente, representantes de vários grupos de muitos países estavam ali. Foi quase uma semana de reuniões, de palestras, de oficinas teatrais. E se você conhece aquele livro 200 Jogos para Todos os Autores de Augusto Boal, alguns desses jogos foram feitos justamente ali, naquele momento, criados de forma coletiva. Inclusive, o Boal havia escrito seu livro, que estava ali recém-feito, que era o Técnicas Latino-Americanas de Teatro Popular. E essas teorias sobre teatro popular foram muito usadas e difundidas pelo Cleta, foram replicadas na sua revistinha Tia Cleta, que era uma revista que buscava justamente divulgar o movimento, já que a imprensa não apoiava a divulgação, então eles encontraram um meio próprio de fazer com que as notícias sobre o movimento, o que eles estavam fazendo, chegassem. E esse movimento ele conseguiu se espalhar muito para além da cidade do México. Outros estados, outros pueblos, outras cidades também se vincularam ao Cleta. Por isso eles conseguiram crescer tanto. E esse papel da difusão era justamente para falar o que estava acontecendo em Querétaro, o que estava acontecendo em Águas Calientes, em outros lugares do México. E por que é importante falar disso hoje? O Cleta, 51 anos depois, continua em atividade. Após eles ocuparem o Foro Isabelino, eles também, alguns meses depois, ocuparam a Casa do Lago, em Chapultepec, que é onde eles continuam agindo aí com programações quinzenais. Hoje em dia se chama OPC Cleta, que é uma outra sigla muito mais ligada com a questão política, de sempre confrontar o governo, e por isso todos os seus membros não têm nenhum tipo de ligação institucional, não trabalham em nenhum órgão federal. Tudo isso faz parte de uma ideologia que o grupo realmente acredita, que esse movimento acredita. Em 2024, esse grande encontro celebrou 50 anos de existência, onde teve um encontro com as pessoas remanescentes, com vídeos, fotografias, para recordar e celebrar e justamente valorizar a questão da memória, e que nós tivemos essa oportunidade, enquanto latino-americanos, de fazer essa grande reunião, conhecer, trocar teorias. Eu acho isso muito bonito e muito importante, porque nós, brasileiros, quase não conhecemos o teatro latino-americano, o teatro que é feito pelos países vizinhos. E eu
também não conhecia nada sobre o teatro mexicano e essa ligação que de repente surge aí com o Boal. Estou escrevendo um artigo sobre isso que em breve vai sair, vou divulgar por aí. Se você não conhece ainda o Instagram, @oteatronarede, já se inscreve também para ficar por dentro de outras coisas. E aí, gostou de conhecer mais sobre o teatro mexicano e nosso teatro latino-americano? Deixa aqui os seus comentários, não esquece de dar like, se inscrever no canal. Eu te desejo um feliz 2025, que a gente possa se encontrar mais por aqui. Um beijo!